devemos observar somente um fator para determinar uma disfunção ilíaco como IN, EX, né, ou mesmo PIAS. Nós devemos observar vários aspectos, né, entre eles questões clínicas, né, o que o paciente nos traz. Também devemos observar a mobilidade, principalmente a mobilidade, e o sintoma na articulação, né? Não somente o que o paciente refere como um todo, mas também os sintomas, né? Vamos supor, se a articulação não está hipomóvel, mas se ela está sintomática, isso é importante. E quanto ao raio-x, né, o raio-x é uma peça importante. O pessoal os condroides, né, o pessoal fala muito, né, que o que você vê, você sabe, e o que você não vê, você acha, né? What you see, you know. What you don't see, you guess. Eles dizem muito isso. Falando sobre o raio-x. O raio-x é bem interessante, tá? Mas também, muitas vezes nós temos um padrão, né, no raio-x e ele não traduz na prática clínica. Isso significa que nós temos uma morfologia que nos dá esse aspecto, né? Mas de medidas, né, no caso, mas temos que ver se tem sintoma ou se tem restrição de movimento, né? E a morfologia, as dimensões radiológicas vão dar uma tendência para a gente, né, de disfuncionar naquele padrão, mas temos que ficar atento e olhar sempre mais de um critério, né, principalmente as questões de palpação dinâmica, palpação estática é importante, o pitting edema e assim por diante. Dê uma olhadinha aí no que eu apontei para vocês. Beleza, pessoal? Então, a referência para as listagens, tanto puras quanto compostas, das disfunções sacroiliacas, é a IPS, então esse acidente ósseo aqui. Então, ele vai servir de referência, né? E através dele nós vamos identificar se existem restrições mais mediais ou internas, mais laterais ou externas, aderências mais anterosuperiores, que deixam uma dificuldade então para rodar para baixo, né? Ou aderências mais posterior-inferiores, né, na articulação sacroiliaca, que vão restringir para, digamos, subir a articulação, né? Então, a nossa referência dentro da quiropraxia para a biomecânica da cinesiopatologia da sacroiliaca será a espinha ilíaca póstero-superior. Então, um paciente que tem uma IPS, né, mais restrita no sentido de descer, então ela está, digamos, com fixações que colocam ela mais digamos assim, num padrão antero-superior, ou seja, com restrição para descer, né? Então chama isso de ilíaco AS, então está mais presa antero-superiormente. E da mesma forma, uma póstero inferior está mais presa inferiormente. Da mesma forma, o padrão IN está mais preso medialmente, o padrão EX está preso dessa forma, mais lateralmente. Então isso é o principal, tá? Então, num padrão de lesão póstero inferior, olha só, vamos imaginar que um paciente, ele vai ter então, aqui está a posição normal dele, tem encaixadinho aqui, tá? Vamos supor, se ele está em PI, a tendência desse ilíaco é rodar mais póstero inferior, e o que vai acontecer? O ilíaco que está aqui, ele vai ficar um pouco mais em pé. Quando ele fica mais em pé, né, o aspecto que você vai ter do paciente é de um glúteo todo maior, né? Então a prega glútea tende a ficar mais embaixo, né, no lado póstero inferior. Então o glúteo, né, ele tende a ficar mais espalhado no sentido, né, em pé, né, fica mais em pé, então, de cima para baixo fica mais espalhado. Então na visualização, além desse lado em prono, deitado, tender a ser uma perna curta, tem algumas exceções, tá? Mas além de ele tender a ser uma perna curta, ele fica todo mais espalhadão, né? E o AS, né, como ele está rodado, né? Vou colocar aqui desse lado aqui, como se tivesse rodado antero-superior. Então, na realidade, quando a gente enxerga o glúteo desse paciente, ele tende a ficar mais curto, né, menorzinho na sombra dele, né, o que a gente visualiza, tá? E isso faz com que a prega glútea nesse lado fique um pouco mais alta. Mesma coisa vai ser na espinografia. Então, se eu medir o lado PI, a sombra radiológica, não é que o osso é maior, tá? A sombra radiológica, ela vai ficar mais comprida, né? Vai ficar bem mais comprida,
por causa, né, do posicionamento dele, né, da projeção da sombra que ele emite na chapa, né, que ele queimou a chapa. Então, como ele está mais rodado para ficar em pé, ele tende a ficar, então, digamos assim, né, com uma projeção de sombra maior no sentido em pé, né, de cima para baixo, ou de baixo para cima, tá? E o AS, ele vai ter que ficar com uma sombra menor. Então, se eu tiver um ilíaco de 200 milímetros, né, de comprimento dessa linha até essa aqui, no raio-x, e outro de 180 ou 190, vamos supor, esse aqui eu vou considerar S, que é 190, e esse aqui eu vou considerar PI, porque está em 200, tá? Da mesma forma, né, se eu visualizar um paciente, né, e o paciente for, né, IN está mais aderido aqui, o glúteo nesse lado, a musculatura toda se espalha um pouco mais. Então, o que ela se espalha, o glúteo é mais flat, certo? Mais a bunda mais chata desse lado, certo? Pode observar o paciente, vocês vão observar os padrões assim. O glúteo mais chato desse lado, né? E no lado que for EX, né? Vamos imaginar aqui o EX, né? Olha como ele vai ficar. O glúteo vai ficar mais concentrado aqui, ó, né? Então vai ficar mais pique, né? Bundinha mais durinha ali, mais pontudinha, hein? O glúteo todo, né? Então aqui flat e aqui pique. E da mesma forma, no raio-x, quando eu tenho um paciente que tem uma restrição mais assim, nesse padrão, IN, a tendência é eu medir essa distância com essa e ficar mais largo, maior. Então, mais largo é considerado IN e outro, né, digamos, mais rodado externamente, o IPS, o EX, a tendência da distância daqui até aqui na sombra radiológica vai ser menor. Temos que considerar então que o ilíaco terá também um comprimento lateral de cada asa, de cada ilíaco, e o que for mais largo vai ser considerado o IN, e o menos largo será considerado o EX, medindo isso em milímetros. Então, temos aqui um raio-x, onde consideramos então a sonda radiológica e vamos marcar um ponto aqui e um traço, né, medindo essa distância dos dois ilíacos, definindo então o comprimento desta região aqui e dessa região aqui, determinando então qual, digamos, tem a maior sombra, maior altura, e isso vamos considerar então o com maior altura, mais propenso a ser o ilíaco póstero inferior. Em termos, se esse aqui mede em torno de 200 milímetros e esse mede 190, vamos colocar aqui, 190 milímetros. O de 200, mais largo, é o ilíaco póstero inferior, tende a ser póstero inferior. Claro que tem que se observar a presença ou não de restrição de movimento. Interessante, né? Na avaliação do paciente, avaliar a mobilidade, né? Em avaliações, digamos, de escopo mais funcional. Por exemplo, eu chamo de teste senta-levanta. Se eu pedir para o paciente levantar, tá, da cadeira, da maca, ele tiver dor na articulação sacroiliaca na posição de levantar, significa que ele está saindo da posição do ilíaco mais em póstero inferioridade e indo para a anterosuperioridade. Então, se ele tem dor nesse processo de levantar a cadeira, significa então que ele tem uma restrição, né? A articulação está presa póstero inferiormente e tem restrição, dor na aderência para se deslocar anterosuperiormente. Então, só o fato de ele alegar que tem dor para levantar a cadeira, né, na articulação sacroiliaca, pode já dar uma dica de que disfunção esse paciente tem. Tá? Outra coisa, se o paciente for sentar, a tendência é ele se deslocar, né, a pelve deslocada da anterosuperioridade para a póstero-inferioridade. Se ele tiver uma restrição para sentar, uma dor para sentar, então pode ser um ilíaco característico, um ilíaco antero-superior. AS. Os achados clínicos interessantes para ajudar a identificar o paciente com uma disfunção IN ou EX, antes mesmo de fazer testes ortopédicos ou a palpação, a história clínica do paciente, né,
e também é interessante a sintomatologia, né? Um exemplo de sintomatologia, que é bem prático, para ajudar a identificar uma lesão IN, X ou até mesmo uma SIPI. Vou trazer um paralelo aqui. Tá? O paciente, então, quando ele chega referindo uma disfunção IN, ele tende a ter dor, chamado groin pain, ou dor na virilha, ou dor na região iliopectínea, nessa região aqui, que não é necessariamente uma bursite iliopectínea, mas é uma disfunção devido ao acúmulo de edema aqui na região anterior, né, da articulação sacroiliaca. E por que acontece isso? No caso de uma disfunção IN, a referência é a IPS aqui, e a IPS então ela vai estar mais aproximada da linha média. Isso faz com que haja uma abertura na articulação, a parte anterior da articulação aqui, ó. E essa abertura é onde vai acumular o edema, né? O tequiedema, né? Então não vai ser possível visualizar esse edema, mas ele vai estar correlacionado com groin pain, com dor de pectina, dor nessa região anterior, aqui que pode até referir pela virilha também. Então, não significa que toda dor de virilha é isso, mas é uma das sintomatologias mais comuns do ilíaco IN, que se pode ter espontaneamente em alguns casos, que é citada principalmente no pessoal da Palmer, Florida, o pessoal do Bonsted Club, né? Outra situação é o EX, né? O ilíaco EX ele vai ser caracterizado por uma abertura nesse sentido aqui, ó, né? Então, como o IN é isso aqui, o EX vai ser isso aqui, tá? Então, aonde nós vamos ter o tequiedema e dor, esse aqui nós vamos visualizar dor em toda a parte posterior da articulação, aqui, na sacroiliaca, contrário do IN, né? Porque o IN ele abre aqui, então aonde abre, né? Aonde abre vai acumular o edema e a dor, né? E aqui no EX, como ele abriu posteriormente, então vai acumular, vai distender a cápsula aqui, né? E vai gerar dor e edema em toda a parte posterior, tá? Então essa é uma característica do padrão EX, que é o padrão TOAUT, né? Que não deve ser só observado pelo TOAUT, deve ser fazer no mínimo 2 ou 3 testes, e junto com esses findings, esses achados aí que são de anamnese que ajudam a contribuir na lesão, no caso a lesão EX ou mesmo lesão IN. Quando eu tenho, vamos supor, uma ilíaco PI, o que acontece? Ele tá, a referência é IPS aqui, ó, né? Ele vai dar rodado, né? Posterior e inferior, né? Posterior e inferior, PI, né? Então, o que vai acontecer com o ilíaco PI? Ele vai abrir aonde? Né? A articulação vai abrir aqui, ó. Vai abrir em cima. Então, o ilíaco PI ela abre em cima, tá? Como ela abre em cima, a tendência da tech area vai ser no topo, né? In the top of the sacrum, aqui nessa região aqui. E vai ter um pouquinho de dor aqui também no topo da região sacroiliaca, tá? E o ilíaco AS, como ele roda anteriormente, a tendência é encontrar dor na parte inferior da articulação sacroiliaca. Então esses são os achados bem interessantes, né? Que muita gente não cita isso e muitas vezes o paciente vai apresentar isso, então já vai levantar uma suspeita, né? Para você fazer uma palpação mais específica e aí elencar alguns testes, né? Eu acho que é interessante fazer flexão lateral do tronco, o fanning, né? Um teste interessante, né? O knee raiser, né? Também para ajudar a identificar, né? E outro teste muito interessante é o fluido sacral e o Webster. São testes importantes para definir essas 4 listagens puras, né? Quando nós temos uma EX, por exemplo, que é combinada com uma lesão, digamos ali, um EX combinada com uma S, por exemplo, vamos ter um acúmulo de edema muito maior na região posterior. Isso eu não esqueci de falar. Isso é bem interessante entender que quando vier muito edema aqui pode ser essa listagem chamada listagem de divórcio, né? Então, nós falamos de divórcio e casamento, também é interessante mencionar sobre isso, que divórcio significa, e casamento significa listagens compostas, né? Quando eu tenho, por exemplo, PI e IN, eu digo que é uma listagem de divórcio. Quando eu tenho uma PI e EX, eu digo que eu tenho uma listagem de casamento. A SIN é casamento e a SEX é divórcio. Por quê? Porque essas listagens todas, né, elas têm um impacto na cabeça do fêmur, né, na altura da cabeça do fêmur, uma linha espinográfica chamada femoral headline. Isso acaba gerando também pernas curtas
ou pernas longas, né? Tanto no paciente em pé quanto no deitado em prono, na avaliação, por exemplo, um leg check, né? No método Gonçalves não se baseia muito na realização de leg check, mas é interessante traçar esses paralelos, que eles ajudam até a estabelecer que tipo de torque nós vamos executar. Então, quando a gente fala em listagem de casamento, tanto uma listagem quanto a outra, que são compostas, as duas têm o mesmo efeito, um efeito da mesma direção na altura da cabeça do fêmur. Por exemplo, AS com IN, né, vão ter o mesmo efeito na altura da cabeça do fêmur. Já, por exemplo, quando eu tenho AS e X, eles são efeitos opostos. Então, se eu tenho o mesmo grau de AS de EX, tantos milímetros de AS e tantos milímetros de EX de diferença, eu vou ter, muitas vezes, uma cabeça do fêmur no mesmo nível, né, na espinografia. Mas eu vou falar mais apropriadamente isso com calma para vocês depois. Então, o ilíaco póstero inferior, a EIPS, ela está rodada posterior e inferiormente. No ilíaco antero superior, a EIPS vai estar rodada anterior e superiormente. Então, PI e AS, né? Então, isso não significa uma posição, significa uma restrição de movimento, um padrão de restrição do movimento. Isso está relacionado com os mecanismos de disfunção articular, né? Então, é muito importante, primeira coisa, entender se existe realmente restrição de movimento, se existe dor, se existe sintomatologia do paciente, né? Para sair manipulando, né? Se não tiver restrição, não há por que manipular, né? Se não tiver sintoma também, não há por que manipular. Então, como eu falei, póstero inferior, antero superior. E tem também as duas outras listagens, que são no outro plano. São internal, né, que é a aproximação da IPS para a região do sacro aqui, que a gente vai chamar de IN ou IN, né? E essa, digamos, é uma restrição que fixa a IPS mais medialmente. E a EX é uma restrição que, na realidade, ela vai colocar a IPS para fora, tá? Então ela vai dar espaço aqui, vai gerar mais espaço aqui. E a IN, ela vai fechar o espaço aqui. Então, tu imagina, se o paciente vai fazer uma inclinação lateral, né, vamos supor, para o mesmo lado, né? Inclinação lateral para o mesmo lado, o que tende a acontecer é o sacro deslizar anteriormente e fechar esse espaço aqui, né? Fechar assim. Se o paciente tem uma inclinação para o lado oposto, a tendência é esse espaço abrir. Então essa é a diferença no padrão, né? Tanto para, digamos, a flexão do mesmo lado, do paciente sentado, vamos supor, ou inclinação para o lado oposto, entendeu? Então, isso nos ajuda a identificar manualmente a restrição de movimento e também os pacientes que têm um padrão de restrição IN, né? Então, na hora de inclinar para o lado oposto, né, não vai abrir tanto esse lado aqui, né? Ele vai ficar mais fechado. E os pacientes que têm, né, uma restrição EX, quando inclinar para o mesmo lado da disfunção, a tendência é isso aqui não fechar, esse espaço não fechar, né? Então tá alinhar aqui os ossos, né? Então assim, tá bem alinhadinho aqui. Ó. Então se o paciente tem um padrão EX, né, IPS para fora, a tendência é esse espaço se manter durante a flexão lateral para o mesmo lado, tá? Esse é só para vocês entenderem, então, o que são as listagens, né? E existem várias formas de avaliar, e tem sintomatologia, etc., que eu vou estar explicando aqui nesse livro. Então, isso eu vou observar, então, no caso da inclinação para o mesmo lado, eu tenho que observar um fechamento dessa articulação. Quando o paciente faz, então, a inclinação para o mesmo lado, essa articulação deve fechar. E quando o paciente faz a inclinação para o lado oposto, essa articulação tem que abrir. Então, se eu faço a inclinação para o lado oposto e essa articulação não abre, é um indício de disfunção sacral, é possível, mas também de ilíaco IN, né? Porque o ilíaco IN ele vai impedir que haja esse afastamento aqui, né? Porque a IPS aqui está, no caso do ilíaco IN, a IPS aqui está aderida, mas aderida internamente. Então, quando eu faço a inclinação lateral para o lado oposto, essa abertura aqui vai ficar um pouco comprometida, no caso de uma lesão IN, por causa da aderência que existe, né, nessa disfunção do padrão IN. E quando eu faço uma inclinação para o mesmo lado, né, a tendência seria fechar aqui esse espaço na articulação sacroiliaca. Então, se eu palpar durante a inclinação, né, para o mesmo lado e não haver, né, esse fechamento aqui, devido ao deslizamento anterior do sacro, né,
anteroinferior do sacro, se não houver essa abertura, significa o quê? Que existe um padrão EX, né? O padrão EX ele vai impedir que haja o fechamento dessa articulação durante a inclinação para o mesmo lado. Na realidade, o leg check, propriamente, vamos deixar solto, vamos só segurar só na canela aqui do paciente e deixar solto e verificar se existe uma tendência de toe-in ou toe-out, no caso, né? Então, o ilíaco IN, ele vai gerar um toe-out, significa que o pé vai se tender a se posicionar dessa forma. E também o ilíaco EX, ele vai gerar um toe-in, o pé vai tender a se posicionar dessa forma. A questão toda é que isso pode ser enganoso, porque pode haver uma tíbia PEX, né? Essa tíbia PEX é uma rotação, uma disfunção no joelho, aonde então pode gerar um toe-out também e não ser uma lesão IN, né? É o teste, o blowout test, né? Onde nós vamos fazer uma força aqui ipsilateral, né? E vamos fazer um teste de estresse para IN. Então, no caso, essa posição aqui, o doctor vai posicionar, vai levar a sacroiliaca para a posição de estresse no IN. Então, havendo o blowout, o que significaria o blowout? Blowout seria o fraquejamento, né? Então, no caso, nesse sentido aqui, né? Ou mesmo até na força para baixo, né? No caso, se ele estivesse puxando aqui nesse sentido, tá? Puxa nesse sentido, ele vai dar o blowout dessa forma aqui quando tiver confirmação da lesão IN. O mesmo pode ser feito na lesão EX, né? Onde nós vamos posicionar e levar para EX, joga para EX agora, né? Então jogando para EX e vai haver blowout no paciente. Então, pode dar o blowout, simula o blowout, fraqueja. Isso, fraquejando na situação onde tu tá vendo o estresse de EX e aí vai gerar uma reação de blowout, né? Teste do arraste. Então, dessa forma, verificamos, então, durante a rotação interna, o quanto de liberação das articulações sacroiliacas vai acontecer aqui. Podemos também simular esse teste no movimento de rotação externa. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Vamos verificar também o quanto de tecido. Eu posso tirar, remover a mão aqui do terapeuta, verificar o quanto de tecido na rotação externa vai mobilizar do lado direito para o esquerdo. Pode fazer com esse aqui, por favor. Primeiro, rotação interna. Rotação interna. Isso aqui, beleza? Aí eu comparo o movimento da rotação interna ali no tecido, pode palpar também, com a rotação da outra perna. Imediatamente, da outra perna. Isso também eu vou verificar a mobilidade articular e também posso verificar o deslocamento, o arraste de tecido. A gente chama de teste de arraste, né? É uma derivação do teste de Hibbs. Talvez a gente vai ter